todos, bem-vindos ao meu humilde canal. E hoje vamos dar continuação à nossa aula robótica para Arduino. Isso é bom demais. Então, vamos para o vídeo. Então, turma, hoje iremos finalizar logo esta parte do e-book Introdução ao Arduino. Então, o que iremos estudar hoje? Iremos estudar associação de resistores, o capítulo 3. Também iremos estudar o capítulo 4, como funciona o Arduino. Capítulo 5, tipos de Arduino. Capítulo 6, tipos de variáveis. Capítulo 7, pinos digitais com interrupção. Capítulo 8, como resolver o efeito Bose. E o capítulo 9, e o último capítulo também, né? Que é o recurso Watchdog e o EEPROM, localizado na biblioteca do Arduino. Então vamos para o capítulo 3, página 7. Nesse capítulo 3, associação de resistores, iremos estudar três tipos de associações: o paralelo, em série e mista, ok? Então vamos por parte. Aqui vamos começar. A associação de resistores é um circuito que apresenta dois ou mais resistores. Há três tipos de associação: em paralelo, em série e mista. Na associação em série, os resistores são ligados em sequência. Isso faz com que a corrente elétrica seja mantida ao longo do circuito, enquanto a tensão elétrica varia, demonstrando na imagem abaixo. Ou seja, se olharmos aqui a imagem, vamos ter aqui o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3. Aqui temos a corrente e aqui temos o símbolo aqui, que é um U, mas é um V, que significa potência, como apresentado anteriormente na primeira e segunda lei de Ohm. A resistência equivalente de um determinado circuito corresponde à soma de resistências de cada resistor que estiver presente no circuito. Aqui nós temos aqui uma fórmula. Resistência equivalente é igual a resistor 1 mais resistor 2 mais resistor 3 e assim vai, com a quantidade de resistores que tiver. De forma resumida, na ligação em série, as resistências somam-se, os potenciais elétricos somam-se e a corrente elétrica é igual para todos os resistores representados na imagem, ok? Aquela imagem que nós olhamos anteriormente. Na associação de resistores em paralelo, os resistores encontram-se ligados ao mesmo potencial elétrico. Porém, a corrente elétrica que atravessa cada resistor pode ser diferente, caso o resistor tenha resistências elétricas diferentes. Assim, o inverso da resistência equivalente de um circuito é igual à soma de diversos das resistências de cada resistor presente no circuito. Todos os resistores encontram-se ligados sobre o mesmo potencial elétrico, e a resistência equivalente é menor que a menor das resistências. A associação mista de resistores pode haver tanto ligações em paralelo quanto ligações em série. Para solucioná-la é bem simples, apenas basta resolver separadamente os resistores que encontram-se ligados em paralelo e os resistores que encontram-se ligados em série, representado como no circuito a seguir. Este circuito aqui que temos, onde temos o resistor 1, o resistor 2, né? E aqui vamos ter o resistor 3. Agora vamos aqui para o capítulo 4. O que é o Arduino? O Arduino foi desenvolvido em 2005 por um grupo de 5 pesquisadores: Gianluca Martino, David Mellis, Marcin Benzi, David Quartieles e Tom Yogui. O objetivo proposto era elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de programar, sendo dessa forma acessível a estudantes e projetistas amadores. Além disso, foi adotado o conceito de hardware livre, o que significa que qualquer um pode montar, modificar, melhorar e personalizar o Arduino,
partindo do mesmo hardware básico. Assim, foi criada uma placa composta por microcontrolador, Atmel, circuitos de entrada e saída, o que pode ser conectada facilmente a um computador e programada via ID. Utilizando uma linguagem básica em C ou C++, sem a necessidade de equipamentos extras além de um cabo USB. O Arduino é caracterizado por vários elementos em sua estrutura demonstrado na imagem que podemos ver a seguir. Aqui está tudo contado aqui, de 1 até a numeração 9, ok? Então, começando de ordem certinha aqui, nós vamos ter o microcontrolador, conhecido como cérebro do Arduino. É um computador inteiro dentro de um pequeno chip. Este é o dispositivo programável que roda o código que enviamos à placa. Esse código, como eu falei anteriormente, é em linguagem C ou C++. Aqui, nós na parte 2 vamos ter o conector USB, conecta a placa ao computador e por onde o computador e o Arduino se comunicam com o auxílio de uma placa, de um cabo, quer dizer, USB, além de ser uma opção de alimentação da placa. Aqui no 3, pinos de entrada e saída. Os pinos que podem ser programados para agirem como saídas ou entradas, fazendo com que o Arduino interaja com o meio externo. O Arduino Uno possui 14 portas digitais e 6 pinos de saída analógica e 6 pinos de entrada, conhecido como PWM. Aqui no 4, vamos ter os pinos de alimentação. Fornecem diversos valores de tensão que podem ser utilizados para energizar os componentes do seu projeto. Eu até adicionei aqui uma observação em vermelho, que é importante que vocês leiam. Aqui no 5, botão de reset. O botão de reset, ele reinicia a placa, ou seja, todo o script que tiver dentro dele, dos projetos que vocês adicionaram, esse script ele irá sumir. Aqui no 6, conversor digital. Aqui vamos ter USB e LEDs TX e RX, que é responsável para que o computador e o microcontrolador conversem. É necessário que exista um chip que traduza as informações vindas de um para o outro. Os LEDs TX e RX acendem quando o Arduino está transmitindo e recebendo dados pela porta serial respectivamente. A parte 7. Conector de alimentação. Ela é responsável por receber energia de alimentação externa, que pode ser uma tensão de no mínimo 7 volts e no máximo 20 volts. É uma corrente mínima de 300 miliwatts, ok? Aqui na parte 8, LED de alimentação. Esse LED de alimentação, ele indica se a placa está energizada. E por último, o 9, que é o LED interno. Este LED interno, ele é conectado ao pino digital 13, como podemos olhar aí na placa do microcontrolador Arduino. Quando as pessoas vão mexer com o software do Arduino, o que traz mais dúvida e como primeira impressão são as bibliotecas do software. Existem 3 tipos diferentes de biblioteca do software disponível. A biblioteca Core, também conhecida como biblioteca essencial, a biblioteca padrão e as bibliotecas adicionais, conhecidas também como terceiros. A biblioteca Core vem instalada na IDE do Arduino e é imprescindível para o desenvolvimento de programas, desde os mais simples, como adicionar um LED, até projetos complexos, como realizar a automação de uma residência. Desta forma, a programação do Arduino fica muito simplificada, pois o programador não tem a necessidade de entender como o código da biblioteca funciona internamente. Basta estudar e entender como utilizá-lo. As bibliotecas padrões são incluídas na instalação da IDE do Arduino, pois o Arduino possui recursos de memória limitados, e assim essas bibliotecas somente são incluídas na forma explícita quando você necessita delas.
As bibliotecas padrão do Arduino são Ethernet, permite conectar o Arduino à internet ou à rede local usando um fio de internet. EEPROM, usado para ler e gravar dados em uma memória EEPROM do Arduino. No Uno, o EEPROM tem o tamanho de 1024 bytes e no Mega de 4096 bytes. O Firmata, né, que esta biblioteca ela permite a comunicação entre o Arduino e as aplicações em um computador via protocolo de comunicação serial. O GSM conecta uma rede GSM, né? Ela conecta a uma rede GSM ou GPRS usando um shield GSM, o Liquid Crystal, que com essa biblioteca podemos conectar displays cristal no Liquid, ou seja, um LCD. SD, essa biblioteca ela é muito importante, ela é usada para que seja disponível escrever e ler dados em cartões de memória SD ou SDHC. O servo, a biblioteca servo, ela conecta servomotores ao Arduino. O SPI, ela tem a comunicação com dispositivos usando o barramento SPI, que significa Serial Peripheral Interface. O software serial permite a comunicação serial usando os pinos digitais da placa. O stepper, ela controla os motores de passo. O TFT permite desenhar imagens e formas e escrever textos em uma tela TFT. O Wi-Fi permite conexão da rede local e internet por meio de um shield Wi-Fi. E o IRI, que é a biblioteca que permite enviar e receber dados por meio de uma interface TWI ou I2C, que é a interface a dois fios, em uma rede de dispositivos ou sensores. Já por último, temos as bibliotecas de terceiros, ou seja, são disponibilizadas por desenvolvedores diversos que contribuem voluntariamente com o software para a plataforma e não são distribuídas por padrão por ID no Arduino. Para utilizá-los, você precisa baixá-los ou efetuar sua instalação por meio de um ID. Elas fornecem funções adicionais na biblioteca existente ou novas funcionalidades não pertencentes a nenhuma biblioteca padrão, permitindo entender o uso do Arduino de forma praticamente ilimitada. Agora vamos aqui para o capítulo 5, tipos de Arduino. Existem diversos tipos de Arduino. Devido à existência dessa grande diversidade de Arduino, muitas pessoas acabam ficando com dúvidas sobre qual Arduino comprar. Aqui irei demonstrar os tipos de Arduino e qual vai de gosto de cada pessoa, demonstrando nas definições abaixo. Arduino Uno. Dentre os tipos de Arduino, este costuma ser a primeira opção para quem vai comprar um Arduino, pois possui um bom número de portas disponíveis e grande compatibilidade com chips disponíveis no mercado. Possui processador Atmega 328, 14 portas digitais, sendo que 6 delas podem ser usadas como saídas PWM e 6 portas analógicas. A alimentação selecionada automaticamente. Pode vir com conexão USB ou do conector para alimentação externa. Recomendável é de 7 a 12 VDC. Outro Arduino que nós temos é o Arduino Leonardo. O Arduino Leonardo possui algumas semelhanças ao Arduino Uno, mas você irá observar que vai haver grande diferença entre os dois. Com o microcontrolador Atmega 32U4 possuindo 20 portas digitais, das quais 7 podem ser usadas como PWM e 12 como portas analógicas, e esta placa também possui um clock de 14 megawatts e conexão para alimentação externa, diferentemente do Arduino Uno, possui conector micro USB para ligação ao computador. Outra característica dessa placa é o chip de conexão USB integrado ao microcontrolador, que alimenta a necessidade de um chip adicional de comunicação na placa.
e permite que o Arduino Leonardo seja reconhecido pelo computador como se fosse um mouse ou um teclado, e não necessariamente como uma porta serial. Outro Arduino é o Arduino Mega 2560. Possui um microcontrolador Atmega 2560 e 54 portas digitais, das quais 15 podem ser usados como PWM, além de 15 portas analógicas. O clock é de 16 megawatts, conexão USB de conector para alimentação externa, ideal para projetos mais elaborados que exijam um grande número de entradas e saídas. Aqui vamos ter também o Arduino Dui. Entre todos os tipos de Arduino, esta é a placa com maior capacidade de processamento baseada em um microcontrolador ARM de 34 bits e 512 KB de memória totalmente disponível para programas, aplicações. O Bootloader já vem gravado de fábrica, com uma memória ROM dedicada. É caracterizado por possuir 54 portas digitais, das quais 12 podem ser usadas com PWM e 12 portas analógicas. Possui também 4 chips conectados por portas seriais. A conexão USB é conector para alimentação externa. As ligações desta placa exigem especial atenção, pois as portas trabalham a 3,3 volts, o que pode comprometer o uso de shields disponíveis no mercado, que geralmente trabalham com uma potência de 5 volts. O Arduino Mega ADK é baseado no Atmega 2560. Esta placa possui uma conexão USB dedicada à ligação com dispositivos baseados em Android, como telefones, celulares. Possui 54 portas digitais, das quais 15 podem ser usadas como PWM. 16 portas analógicas de 4 chips dedicados à comunicação serial, clock de 16 megawatts e conexão de computador via USB. Também possui conector para alimentação externa. Aqui nós temos o Arduino Nano, baseado no microcontrolador Atmega 328 para a versão 3. Alguma coisa, vai do gosto de você. O Atmega 168 para a versão 2. Alguma coisa. Uma grande diferença que esse Arduino possui em relação a outras placas, não possui conector para alimentação externa, sendo alimentada por um conector USB Mini B. É uma placa desenvolvida para Gravitech. Aqui nós temos um pequeno Arduino, que é o Arduino Pro Mini, placa composta ideal para projetos permanentes que não necessitam de grande poder de processamento ou constante atualização. O microcontrolador utilizado por esta placa é o Atmega 168, que dependendo da versão da placa, roda 8 megawatts. Na versão 3,3 volts ou 16 megawatts na placa de versão 5 volts. O Arduino Pro Mini possui 14 portas digitais, sendo que 6 podem ser usadas como PWM e 8 portas analógicas. Não possui conexão USB ou conector para alimentação externa para comunicação com o computador. Pode ser adquirida em um módulo USB separadamente ou utilizar para a placa Arduino para programação. Arduino Explorer. Este Arduino Explorer, alunos, ele é bem interessante pela questão de ele nos lembrar muito um controle de videogame, principalmente aqueles antigos de PlayStation 2. Ok? Vamos para a leitura. O seu formato nos lembra muito um controle de videogame. Em certas situações pode até ser usado como um. Dependendo da criatividade do desenvolvedor, o Arduino Explorer é totalmente diferente de todos os outros tipos de Arduino, principalmente por possuir diversos sensores na sua construção. Nessa placa vem embutido um bezel, um joystick, um potenciômetro deslizante, um sensor de temperatura, um acelerômetro, um LED RGB, um sensor de luz LDR, 4 pull buttons e um microfone. Além de tudo, ainda possui um socket para a tela LCD. Agora vamos aqui para o capítulo 6. Tipo de variáveis.
Em um programa, a variável é um espaço de memória com tamanho pré-definido associado ao tipo de variável criada. Por exemplo, se você precisa fazer uma conta aritmética bem simples em seu programa, você pode criar uma variável do tipo inteiro com o nome de x, assim pode ser demonstrado a partir da seguinte linha de código: x é igual a 2 mais 3. O valor 5 vai preencher o espaço de memória associado à variável x. Existem diferentes tipos de variáveis. No Arduino, as variáveis podem ser representadas a partir dos seguintes tipos: booleanas, é bem idêntico ao padrão bool ou book, como também os booleanos podem armazenar dois valores, false ou true, onde cada variável tem a ocupação de 1 byte de memória. Char. Char é usado para armazenar um caractere. Todos os caracteres são armazenados como números. Você pode ver a codificação da tabela ASCII. O tipo de dado char ocupa ao menos 8 bytes. Byte. Byte armazena valores numéricos de 8 bits, sem sinal de 0 a 255. Int. Int é um armazenamento de um valor de 16 bytes. Variável int armazena números negativos como uma técnica chamada complemento de 2. O bit mais significativo, às vezes chamado de bit de sinal, indica que o número é negativo. O restante de bits são invertidos e 1 é adicionado. Um SINED int. Como o int armazena um número de 2 bits em vez de guardar números, no entanto, eles apenas armazenam valores positivos, garantindo um intervalo útil de 0 a 65 e 525. Long. Variáveis long são variáveis de tamanho estendido para armazenamento de números. Armazenam 32 bits. Um signed long. Número inteiro de 16 bits sem sinal. Float. Floats possuem apenas 6 ou 7 dígitos decimais de precisão. Isso para número total de dígitos não digitais, à direita do ponto decimal. Double. Número real de precisão dupla. String. Sequência de características. Void é um topo de vazio e não tem tipos. Dessa forma, dependendo das necessidades matemáticas e características de lógica do seu programa, você vai precisar de declarações variáveis de um tipo ou de outro. Agora vamos aqui para o capítulo 7. Capítulo 7. Pinos digitais com interrupções. O primeiro parâmetro de Attach Interrupt é o número de interrupções. É recomendado usar um digital pin touch interrupt pino para converter o número do pino digital para o número específico da interrupção. Por exemplo, se você usa o pino 2, passe digital pin touch interrupt 2 como o primeiro parâmetro de touch interrupt. Interrupções são úteis para fazer coisas automaticamente em programas de microcontroladores e podem ajudar a desenvolver problemas de temporização. Boas tarefas para usar uma interrupção podem incluir a leitura de um codificador rotativo ou monitorador em entradas de dados pelo usuário. Supomos que você quisesse ter certeza que um programador sempre captura os pulsos de um codificador rotativo, sem nunca perder um pulso. Seria muito complicado criar um programa que pudesse fazer qualquer outra coisa além disso, porque o programa precisaria chegar constantemente apenas do codificador. Para capturar os pulsos exatamente quando eles ocorreram, outros sensores são similarmente dinâmicos também, como um sensor de som que pode ser usado para capturar um clique, ou um sensor infravermelho para capturar a queda de uma moeda. Em todas essas situações, usar uma interrupção pode permitir que o microcontrolador trabalhe em outras tarefas sem perder a interrupção. Normalmente você pode usar o digital pin to interrupt pino em vez de colocar diretamente o número de interrupção no seu sketch. Os pinos específicos para interrupções
e seu mapeamento para o número de interrupção variam para cada tipo de placa. O uso direto dos números da interrupção pode parecer mais simples, porém pode causar problemas de compatibilidade quando seu sketch for executado em uma placa diferente. Agora vamos aqui para o capítulo 8, como resolver o efeito Boltzmann. Vamos aqui para o capítulo 8, como resolver o efeito Boltzmann. O efeito Boltzmann se trata de idas e vindas, do nível lógico alto e o nível lógico baixo. Antes de efetivamente estabilizar, as oscilações rápidas podem gerar oscilamentos indevidos no nosso programa, pois o mesmo tende a interpretar que você pressionou rapidamente várias vezes a chave, quando na verdade foi apenas uma vez. Vamos construir um circuito bem simples, um circuito com muita utilidade para acionamentos simples de chaves. Neste circuito, iremos resolver uma chave mecânica de um sistema de 10K1. Assim, o resistor é conhecido como resistor de pull-down e não resistor de pull-up. Ao pressionarmos a chave, estaremos fazendo uma ligação direta com a Terra, com o Terra. Como não há nenhum tipo de resistência no campo, nosso pino então possuirá o valor de nível lógico baixo. O mesmo aconteceu de modo inverso no circuito envolvendo um resistor de Pondal. Podemos observar a diferença entre o circuito da direita e o circuito da esquerda. Quando o resistor estiver ligado com o VCC será Pun Up, e quando o resistor estiver ligado com a terra será Pun Down. A imagem aqui a seguir diz tudo. Como você pode observar, esse efeito é caracterizado por idas e vindas, no nível lógico alto e no nível lógico baixo. Antes de efetivamente estabilizar, entre outras palavras, essas oscilações rápidas podem gerar acionamentos indevidos no nosso programa, pois o mesmo tende a interpretar que você pressionou rapidamente várias vezes a chave, quando na verdade foi apenas uma vez. Uma das soluções para resolver o efeito Pondal é simplesmente adicionar um capacitor ao seu circuito. O capacitor irá atenuar o sistema, sendo que a malha resistor capacitor irá gerar um tempo de atraso no circuito. Devido a esse tempo, isso fará com que as rápidas oscilações indesejadas sejam atenuadas. Outra solução que podemos usar é o software. É utilizado um pequeno atraso no código, que seria o tempo suficiente para que a etapa do efeito Boltzmann passasse, e desta forma minimizar esse problema. O código utilizado no projeto está abaixo, comentando para facilitar seu entendimento. Aqui podemos olhar aqui o código. Foi adicionado uma constante do botão. Aqui utilizamos o botão no pino 2. Utilizamos aqui também um LED no pino 13. E assim vai. É importante que vocês dêem uma olhada aí no código. Olhem o passo a passo. Eu botei até ali as partes ali, tudinho definido. Porque eu utilizei tal coisa e tal. Aqui eu botei uma observação. Não faça todas as ligações com seu Arduino desconectado da alimentação. Aí aqui a gente já vai para o capítulo 9. Vamos para o capítulo 9 e último capítulo também. Recursos Watchdog e EEPROM no Arduino. O Watchdog é um recurso simples para com um objetivo vital para os sistemas embarcados. Garantir que o software volte para uma condição conhecida em caso de algum erro ou situação inesperada. Trata-se de um time que, uma vez ligado, precisa ser rearmado dentro de um tempo limite. O microcontrolador é automaticamente reiniciado. Para o Watchdog, precisamos descer um nível abaixo na biblioteca do Arduino. Usando a biblioteca do compilador C, por este motivo, as informações abaixo se aplicam somente aos módulos baseados no microprocessadores AVR, Atmega e Atine. No seu programa, você precisa incluir o Alder wdt.h, apresentado aqui no script. Para ligar o Watchdog, chame a função wdt enable
informando o tempo limite, como apresentado no script a seguir. O valor do exemplo acima corresponde a 2 segundos. Então, estão também disponíveis no WDTO 8S e WDTO 4S, WDTO 1S, WDTO e aqui o 500 ms, WDTO 60 ms, WDTO 15 ms. A despolarização do hot dog é fornecida como um oscilador interno ao microcontrolador e depende do clock de execução das instruções. Para rearmar o hot dog, basta chamar o WDT reset. Normalmente você irá colocar chamadas do pontos normais de execução, para garantir que não ocorra um reset durante o funcionamento correto. O exemplo do circuito abaixo permite que o hotdog permaneça em funcionamento. Para rodá-lo, conecte um botão entre o pino 3 e o GND. Se você mantiver o botão apertado por mais de 2 segundos, o Arduino reiniciará. Como vocês podem olhar aqui no circuito. O código utilizado no projeto está aqui. Inclui tudo, o pino que a gente utilizou, né? Que foi do botão, o pino 3. A gente utilizou também aqui um pino LED, que é o 13. Ok. Agora vamos para o EEPROM. A EEPROM combina a não volatilidade da flash, manutenção dos dados sem alimentação, com algo próximo à flexibilidade da leitura da escrita da RAM. O motivo pelo qual devemos usar o EEPROM é para armazenar informações que queremos que sobrevivam a um desligamento, como parâmetro ou variáveis importantes. O Atmega 328 possui generosos 1K de EEPROM. Ao planejar o uso do EEPROM, é preciso levar em conta que existe um limite de 100.000 palavras em cada posição e que a escrita e a leitura são bem mais demoradas que na RAM. Aqui eu adicionei um dicionário técnico, o que é um resistor, o que é um LED, um protoboard, para que serve um botão, potenciômetro e tudo mais. Aqui também eu adicionei as referências com respeito ao pessoal que fez a pesquisa e fez artigo também. E aqui a gente terminou o e-book Introdução ao Arduino. Agora a gente pode ir para a parte da prática. Eu irei passar algumas atividades aí no Classroom. Então, vocês irão fazer, eu irei corrigir e também irei dar uma nota aí de 1 a 10. A atividade não é muito difícil, então não precisem ficar preocupados. E é isso, a próxima aula a gente vai para a prática e até a próxima. Obrigado.